Voltei aqui. Então a questão de a guia de onda é bacana, né? Então, no sentido assim, você criou um mecanismo aqui, digamos, físico para propagar uma onda eletromagnética, né, por ali, digamos, guiando, né? Então ela vai na direção que você quer, né? Botei na direção Z, ela está ali confinada, bonitinha. Só que qual digamos, ela não é dissipada, né? Então ela vai embora, vai embora. Mas, por exemplo, se você faz um pacote ali de onda, uma combinação linear, a velocidade de grupo, ela é função de K, né? Ou seja, de ômega, para esse cara aqui. Então, se você tem uma combinação de várias frequências diferentes, cada frequência, esse pacotinho, no pacote, cada um anda com uma velocidade diferente, né? Então, a sua tendência é que esse cara vai desmontar, né? Então, se você fez um pacote, você quer transferir um pacote aqui de onda eletromagnética de um lugar para o outro naquela guia, ele vai desmontar, não tem o que fazer. Mas, mais ou menos, não tem o que fazer, né? Você pode se perguntar, né? Tem um jeito de fazer digamos, uma guia, né? De você direcionar essa onda eletromagnética sem ter esse tipo de velocidade de grupo, né? Que depende de K ou de ômega, essa questão é uma velocidade de grupo não trivial. Por exemplo, uma relação de dispersão, né? No final é uma relação de dispersão, entre a equação que é entre ômega e K. A questão é assim, tem uma relação de dispersão que seja simples, digamos, linear, né? Igual no vácuo, uma onda magnética no vácuo, né? Repetir isso. Então, porque a velocidade de grupo aqui vai dar C, né? Então, se for assim, você faz o pacote, todos os módulos andam com a mesma velocidade, então esse pacote se mantém, ele vai andar como um todo. Isso dá para fazer? Dá sim. A questão aqui é a seguinte, ó. É isso aí. Mas para tudo na vida existe um truque. Acabei de inventar essa frase. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, a questão é, qual o truque? O truque é você burlar aquela nossa construção, aquele teoreminha, vamos dizer assim, que impede de você ter uma onda eletromagnética transversal, né? Isso que faz toda a confusão. Então, para burlar aquilo ali, eu vou colocar, digamos, dentro da minha guia, como se fosse uma outra guia, né? Então, isso aqui que chama um cabo coaxial. Isso. Então quer dizer assim, a minha onda eletromagnética está aqui. Então aqui eu tenho um condutor ideal e aqui eu tenho outro condutor ideal. Porque agora aquele truque não funciona, porque aquele truque é assim, digamos, eu escrevendo aqui dentro com EZ e BZ igual a zero, virava, digamos, tipo uma eletrostática bidimensional, que não corte. Aí vai assim, aqui é um potencial eletrostático, aqui é um potencial, uma superfície aqui potencial, né? Mas aqui também vai ser. Aí quando não tinha esse cara dentro, eu falo assim, como é que eu posso sair daqui até aqui? Aqui tem um valor, aqui tem o mesmo valor, então no meio necessariamente essa função tem que ter um máximo ou um mínimo. Se a função não é constante. Então não dava para fazer. Porque as soluções de equações de Laplace e as soluções de equações de Laplace não tem máximo e mínimo. Mas agora com esse cara aqui no meio não tem problema. Porque aqui uma superfície potencial aqui tem o mesmo valor, né? Então, por exemplo, eu posso sair daqui até aqui. Aqui tem um valor, aqui tem outro. Vamos supor que aqui é maior e aqui é menor. Então essa função ela cai e chega aqui. E aqui é uma superfície equipotencial. Aqui ela cai e chega aqui, né? Então não burlei nada, ela não tem máximo nem mínimo, né? Porque você cortou ela aqui no meio. Essa é a questão. Então agora sim, vamos ver, né, se é consistente uma onda transversal eletromagnética, né, com esse tipo de configuração agora. Então você tem a mesma ideia, assim, um condutor ideal aqui fora e um condutor ideal aqui dentro, né, com as mesmas condições de contorno. Então vamos pegar as equações lá que a gente tinha, aquele mesmo Ansatz, né, e meter Z igual a zero e BZ igual a zero desde o começo. Então volto no vídeo anterior, as equações ficam assim. Então tem uma relação entre Bx e Y, tem outra equação. Essa aqui é uma equação, digamos, de Faraday, essa aqui é Ampère-Maxwell, né? Então relaciona Bx com EY, depois relaciona EX com BY de novo. Aqui BY com EX, BY com EX de novo. Então repara que mais aqui é Y, aqui é Y. Então isso aqui só é constante se isso for igual a isso, e isso for igual a isso. Então daqui implica que, por que a gente não está botando tipo, condições de contorno, então como se fosse tipo no vácuo, né? Se você considera que Bx e EY são constantes, seria uma onda plana no vácuo. E aqui sai, né, automático, né? A única solução para isso é que a relação de dispersão seja essa, ômega é C, K. Então a velocidade de grupo é C. Então, beleza, por enquanto não tem, mas
Mas isso a priori tinha no outro também, só que no outro depois esse resultado não era consistente por causa da condição de contorno. Agora aqui, vamos ver que dá para fazer. Vamos considerar que são cilindros. Então ficar um negócio geral, será que dá para fazer com retângulo? Acho que o retângulo fica difícil. Mas aqui com cilindro é fácil, nem vou fazer, vou dar a resposta, né? Igual o Griffiths faz. Então aqui você tem dois cilindros. O campo, digamos assim, como é que esse cara pode ser criado? Uma coisa que a gente viu em T1, na verdade, é um problema que a gente resolveu em T1. Eu tinha exatamente isso, um condutor por dentro, um condutor por fora. Era tipo para manter um campo magnético preso. Né? Você tinha um fio infinito, digamos uma corrente estacionária, esse cara queria um campo magnético. Aí lembra que a gente fez exercício desse, tem um slidezinho até um lugar. Você bota um cara por fora com a corrente pro outro lado. Né? Aí se você faz lei de Faraday fora dos dois, né, a corrente mais I menos I elas se cancelam, então fora fica sem campo. Então dentro você tem o campo digamos, um campo magnético de um fio infinito, e fora você não tem nada. Essa é mais ou menos a mesma ideia aqui. Vamos supor que você pode ter uma corrente aqui para dentro, digamos, aqui dentro, né, correndo para um lado, uma distribuição de carga, e aqui outra por fora, mas essa por fora não interessa porque ela está aqui meio que para ajustar, né, as condições de contorno. Mas ok, mas esse cara aqui vai criar um campo eletromagnético aqui dentro. Só que aqui não vai ser corrente estacionária, vamos ver. Então aqui o exemplo, que vamos dar um exemplo explícito de solução é esse cara aqui. Né? Como é que eu vou explicar? Então suponha que aqui vamos supor que esse cara tem um raio A e aqui um raio B, né? Entre A, R, Rho, né? A e B em coordenadas cilíndricas, né? Vamos ver que tem solução de equações de Maxwell para esse campo elétrico e esse campo magnético, fica como exercício, mas tem. Então aqui é vácuo, né? Você tem que pegar o divergente desse cara tem que dar zero, o divergente desse cara tem que dar zero, usa coordenadas cilíndricas e verifica. O rotacional desse cara tem que ser menos derivado no tempo desse, o rotacional desse cara tem que ser 1 sobre c quadrado derivado no tempo desse. Vai funcionar tudo certinho. Né? Mas se isso daqui, beleza, então repara que ele não tem módulo na direção Z. Um é Rho, então esse cara Rho aponta para fora aqui, a partir do cilindro. Esse aqui Φ. Φ é o tipo azimutal aqui, então ele circulando aqui. Então o campo elétrico ele sai radialmente daqui para cá, né? E o magnético ele circula aqui. Então em todo ponto eles são perpendiculares, né? Legal, tem que ser. E esse aqui tem o exercício do Griffiths, mas esse daqui, o exercício também eu vou fazer no próximo slide. Mas para a gente ver que o troço é ok, né? Que o paralelo desse cara, né? Digamos, ele é zero. Por que o paralelo é zero? Se você for olhar aqui nesse cilindro, aí ele sai radialmente aqui. Então, o paralelo é exatamente a componente que seria uma componente φ, né, e uma componente z. O z nenhum dos dois tem, então paralelo à componente φ, também que esse cara não tem. Beleza, então tá certo. O b perpendicular tem que ser zero. Então o b aqui, ele não pode ter componente ρ. Realmente aqui ele não tem componente ρ. Aí eu falei errado aqui na hora de verificar, você tem que ver porque aqui tem corrente. Ah não, desculpa, aqui no meio sim. Não, tá certo. Tudo que eu falei tá certo. Aqui no meio é vácuo. Você verifica fazendo e jogando a equação de Maxwell sem cargas. Né? Mas alguma coisa cria esse campo eletromagnético. Né? Então aqui tem que ter carga e corrente, digamos, nesse cilindro aqui dentro. Né? Então a gente pode verificar. Vamos ver o que cria esse cara. Né? Qual tem que ser a corrente aqui dentro e a distribuição de carga para criar esse campo eletromagnético. Né? Então vamos ver. Vamos supor que esse cilindro de dentro tem um raio A. Vamos calcular a densidade de carga. Então, a densidade de carga na superfície do condutor, a gente já viu isso, né, em T1. Quando você chega perto do condutor, a superfície usando a lei de Gauss, né? Ele é ε0, o campo elétrico perpendicular. Isso daqui daria digamos, o que a gente chamava de sigma, né, que sigma a gente está usando para a condutividade. Seria então a carga por área. Só que aqui, para ficar mais ou menos o que o Griffiths pede, né, como não tem problema nenhum, seria então só calcular ε0, o N, o N perpendicular é o N na direção ρ. Né? Então é só botar ali ele só tem direção ρ, né, multiplicar por ε0 e dar o que está lá. Esse 2πa, e aqui tinha um A dividindo, esse 2πa, que está aqui, ele serve para... Ele tem outra questão, porque isso seria carga, digamos, você tem um cilindro, né? Você imagina um A dφ e um dz.
Seria uma plaquinha, um pedaço de carga que tem naquela plaquinha. Mas ele quer, digamos assim, ele quer carga por DZ. Então você pega aqui o φ integra. Então quando você integra aqui, você vai integrar o seu elemento desse cara aqui, o seu elemento de linha, ele é A de φ. Você vai integrar 0 a 2π. Então aqui vai ser um 2πA. Aí cancela o A que tem aqui embaixo, ficou 2π. Beleza. Então isso daqui é a carga que tem por corte. Você, aqui volta aqui na figura. Você faz dois cortes aqui de espessura DZ, é o quanto de carga que tem no anel. Então, quanto de carga tem no anelzinho de espessura DZ. E repara que esse cara tem uma função de Z e de T. Então, assim, numa região, esse cara, vamos supor, tempo fixo, uma hora esse aqui é periódico, uma hora dá zero, fica negativo, positivo. Tem carga positiva, negativa, separados aqui espacialmente. E no mesmo ponto, com o tempo vai passando, esses caras oscilam. Então, um negocinho bem legalzinho. E a densidade de carga, desculpa, essa densidade de corrente. A densidade de corrente você vai pegar outra equação lá de Maxwell, não homogênea. Ampere Maxwell. Aí integrei. Aqui foi até 1. Integrei tudo aqui numa área, seria uma superfície aqui, ρ. O que é a superfície ρ? É aqui, imagina aqui um círculo de raio ρ entre A e B, vamos supor que B é o outro, Então seria um disquinho, E esse corrente está furando aqui dentro. Então, aqui você integrar o rotacional de B na superfície vai te dar o caminho, a circulação na borda aqui, então no círculo de raio ρ. Então vamos embora lá. Então esse cara você tem que pegar, aqui vai ser o que? Ρ de φ integrado de 0 a 2π a componente φ. Só que o B só tem componente φ. Então é só botar lá o B que está ali, o Bφ, ρ de φ com ρ fixo, e integrar o φ de 0 a 2π. Esse cara aqui vai dar. O outro lado, esse cara aqui eu fiz. Esse lá aqui, μ0, a corrente que está furando, μ0i, esse que eu quero descobrir, o i. E tem esse outro termo, que é derivar no tempo aqui do E. Eu integrei na superfície, botei a superfície aqui dentro. Essa integral na superfície, essa superfície é um disco furando, então a normal dela está na direção Z. Isso aqui o E, Z. Só que o campo elétrico não tem componente em Z. Então esse cara já dá zero direto. Ele depende do tempo, mas ele não tem componente em Z. Então esse produto escalar aqui dá zero. Porque ele só tem variação de fluxo na direção ρ. Se você fizesse uma espelho na direção, uma barrinha, alguma coisa na direção ρ, sim, ali teria fluxo. Mas aqui não, porque o campo elétrico está aqui. Então aqui não tem, então é só tipo como se fosse magnetostático. Então o I é essa integral do fluxo magnético dividido por μ0. Então eu substituo o cara que está lá tem um ρ também dividindo, vai cortar esse ρ. Lá também era cosseno, então vai ser o cosseno, e vai ser um 2π, porque nada depende de φ. Isso é o 2π e desse daqui. Então essa aqui é a corrente. Então a corrente é tipo esse lambda, ela oscila no espaço, em Z e no tempo. E ficou aqui bonitinho, você achou. Quer dizer, só para mostrar que é consistente, É porque eu inverti, eu dei a resposta, Vamos dizer assim, esquece o que a gente fez. O problema é assim, você tem esses dois cilindros, esse cara tem um lambda, uma densidade de carga, esse aqui é uma corrente, Qual o campo eletromagnético ali dentro desse seu cabo coaxial, atendendo todas as condições de contorno? Aí você chegar naquele resultado. Mas a gente fez trás para frente, mais rápido, só para ilustrar que tem solução. Então a solução é consistente, ela existe, consistente com as equações de Maxwell, tudo certinho, e ela é uma onda transversal, elétrica e magnética. E ali a velocidade aqui, para que velocidade de grupo, dá certinho o C, velocidade da luz. Então, se você tivesse, aqui por um exemplo, se você tivesse, digamos aqui, vários tipos dessa onda, repetidas, que seriam, digamos, várias correntes aqui que você teria, com várias frequências diferentes, criando. Você poderia montar um pacote e esse pacote ia andar junto, sempre com cada módulo com a mesma velocidade de C. Então, só para ver que dá para fazer isso. Galera, beleza? Então, acabamos essa semaninha. Depois dá uma olhada no material complementar. Espero que consiga terminar até segunda. E falou aí, abração. Até a próxima. Valeu e fui!